Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma disciplina da FATELUZ, Faculdade Teológica Luz para as Nações. Essa disciplina que eu estarei ministrando é a disciplina Teologia do Antigo Testamento. Meu nome é Eliel, professor Eliel, e vamos trabalhar durante essa aula as doutrinas que tratam a teologia do Antigo Testamento. Inicialmente, vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é a teologia. Teologia é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas. Então, a teologia, meus queridos alunos, vai falar, é uma matéria, é uma área de estudo, é uma área da ciência que vai falar do conhecimento de Deus, ou seja, o que nós conhecemos sobre Deus. E aí nós vamos estudar várias partes da teologia, como por exemplo a disciplina teologia exegética. A exegética significa extrair, ou seja, ela busca compreender o verdadeiro significado das escrituras. Então, quando você lê um versículo, a exegética ela vai te permitir você tentar compreender, você criar uma compreensão sobre as ações doutrinárias. Nós temos também a teologia dogmática, que é o estudo das verdades fundamentais da fé. Ou seja, ela vai estudar como que os credos da igreja são apresentados, né? Os dogmas da igreja são as verdades fundamentais, aquilo que não muda, independente do tempo. Enquanto a teologia histórica vai estudar o tempo, a teologia é baseada na Bíblia. E a teologia sistemática estuda os ensinamentos agrupados em tópicos, né? Ou seja, a gente vai criar um sistema, uma forma sistemática de compreender. A gente diz, né, a gente pode afirmar que a teologia é uma ciência porque ela tem um sistema. Ou seja, para estudar teologia, eu tenho que seguir um sistema. Eu tenho que teologia. E aí a gente vai entrar exatamente na introdução sobre o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, irmãos, a primeira coisa que vocês vão compreender, queridos alunos, é que testamento, hoje, a gente tem como uma declaração de herança. Né? Hoje nós fazemos um testamento e a gente diz o que fica para os herdeiros. O testamento da Bíblia, formas, através de sonhos, ou seja, em Joel 2,28 está lá, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Então, na verdade, a revelação de Deus, ela pode vir através de sonhos, pode vir através de visões, como Moisés viu e maravilhou-se da visão. Né? Nós temos as visões que Deus preparou para Moisés. As aparições, né, que Deus também apareceu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Deus ele vai aparecer em sonhos, ele vai aparecer em visões, ele vai aparecer em aparições. E aí, irmãos, o histórico também, Deus vai aparecer de forma histórica. A melhor forma é através da história, ou seja, através da convivência. Existem pessoas que elas têm a crença em Deus pela história de vida delas. Então, por que você crê em Deus? Porque a minha história, eu sou um testemunho, fica na reflexão de vocês. E aí nós vamos começar nosso estudo por onde tudo começou.
na história, né? A história verdadeira e real. E aí a gente começa pelo período histórico, a era pré-patriarcal. Sem dúvida, Abraão ocupou um lugar de destaque nesta revelação, né? Então a gente vai dizer que essa era pré-patriarcal é a era de Abraão. E aí a gente vai ver a extensão, né, da tríplice tragédia do homem, que foi a queda, a era patriarcal. Então nós estamos na era pré-patriarcal e agora a era patriarcal. Esta era foi tão significativa que Deus se anunciava como Deus do patriarca. A gente tem, né, na Bíblia Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Né? E ali os profetas, os patriarcas também eram considerados profetas. Né? Eles recebiam as profecias de Deus. Né? E eles aparentemente recebiam pessoalmente. Né? Frequentemente nós temos a palavra veio a eles de modo direto. Né? O Senhor apareceu a eles numa visão ou num personagem anjo do Senhor. Então, nós temos esse período histórico. E aí, eles eram privilegiados, porque eles experimentaram, eles viram e ouviram, né? A vida deles ficou marcada no Antigo Testamento, porque de todos eles, eles recebiam essa palavra, né? O conjunto de 2 séculos foi representado pela vida deles. O povo, né? E aí nós temos a era mosaica, que foi o reino dos sacerdotes. Então nós saímos dos patriarcas e entramos nos sacerdotes. Deus, ele com todo amor, ele mostrava e ele falava os meios morais e civis de se cumprir a alta vocação. Então, essa era mosaica foram as eras das leis, né, dos 10 mandamentos, da teologia do tabernáculo, dos sacrifícios, bem semelhante à aliança entre Abraão, Isaac e Jacó. E aí nós temos a era pré-monárquica, que foi a parte da promessa que Deus recebeu, que foi conquistar a terra de Canaã. E aí essa história, né, a era pré-mosaica, ela vai se estender até o período dos juízes, né? Onde os tempos se tornaram distorcidos e parecia estar tantas mudanças subsequentes que, devido ao declínio moral do homem, a falta de revelação da parte de Deus. Então nós temos a história de Josué, de Juízes e até Reis, Samuel e Reis foram os momentos significantes da história da revelação. São reconhecidos como a maioria dos teólogos bíblicos hoje, ou seja, esses livros são os livros históricos, né? São os livros que revelam a história do Antigo Testamento, a história da revelação. E aí nós chegamos na era monárquica. A era monárquica foi um pedido para o povo, ou seja, o povo pediu um rei, né? E aí, quando Samuel era juiz, e até o reinado de Saul nos preparam negativamente para o grandioso reinado de Davi. Então o povo pediu um rei,
né? Ou seja, o povo não queria mais ser governado por juízes. E aí, esse período foi um período muito duro, foi um período de muito pecado, declínio de Israel. Os 40 anos do rei Salomão foram marcados por essa edificação do templo e por outro derramamento da revelação divina. Então, somente com Salomão que ele reestruturou e edificou o templo novamente. Então, é um período histórico. E aí a gente tem a ideia, né, quando você fala em Salomão, você vem a ideia da sabedoria. Assim, a lei mosaica pressupunha a promessa patriarcal e edificava sobre ela. A sabedoria salomônica pressupunha a promessa abrâmico-davídica como a lei mosaica. Então, a sabedoria de Salomão, a gente vai ter aqui um grande tempo. E aí a gente chega nas divisões da teologia do Velho Testamento. As divisões naturais incluem as grandes doutrinas a serem discutidas. E aí, queridos alunos, nós vamos falar da doutrina da criação, a doutrina de Deus, a doutrina do homem e do pecado e a doutrina da salvação. A doutrina da criação, nós começamos a falar sobre um princípio claramente definido, ou seja, como o mundo foi criado, como a sabedoria das palavras das Escrituras Sagradas nos revelam a criação do mundo. E aí nós temos algumas teorias. A teoria da grande explosão, que é a partir do estudo de Big Bang, de teoria da relatividade. E outros cientistas acreditam que o universo era uma bola imensa de hidrogênio, que se expandiriam. Nós temos a teoria do panteísmo, que declara que Deus e a natureza são as mesmas coisas, mas a gente precisa destacar que a revelação bíblica, a Bíblia Sagrada não aceita isso, e sim, nós temos que compreender que o universo foi criado pelo nosso Deus. A teoria evolucionista, que vai dizer que tudo se evoluiu através de uma matéria pré-existente, mas novamente a Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas, ou seja, tudo começou com Deus, antes de Deus nada foi criado. As provas diretas, além das ciências, vai estar no livro do Gênesis. E a teoria da criação a partir do nada. Declara que Deus criou tudo do nada. Utiliza-se como base, irmãos, mediante apenas o poder da palavra. Então, nós temos que entender que Deus criou tudo do nada. Antes de Deus, nada foi criado. E aí a gente vai perceber que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nesse versículo, nós temos dados importantes, como o tempo da criação, o ato da criação e o autor da criação. Quando tudo começou? O tempo da criação. Isso tudo começou no princípio. Quando João ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então esse princípio é o espaço existente antes da criação. Quando ele fala no princípio era o verbo, e aí o termo criar, ele aparece como bara, ou seja, somente vai aparecer na Bíblia como bara para designar atos especiais de Deus.
Ou seja, o significado mais amplo é trazer à existência do que antes nada existia. Então, o que foi criado por Deus? Tudo que foi criado a partir do nada. E aí nós temos também o autor da criação, a suprema precisão com que todos os astros se movem, ou seja, tudo no universo é perfeito, tudo ocorre de maneira harmônica, tudo ocorre de maneira correta, ou seja, a forma como os astros se movem, a disposição do universo, nós temos aí os estudos do sistema solar, alguém criou, né? Então, essa é a doutrina da criação. E nós temos também a doutrina de Deus, né? Primeira coisa para estudar a doutrina de Deus, nós precisamos estudar os atributos da personalidade de Deus, ou seja, Deus como pessoa, né? O primeiro aspecto da personalidade de Deus é o seu intelecto, é a sua inteligência. Deus, ele é a integridade de Deus. O segundo aspecto é a volição, né? Ele testifica, envia, impede, intercede, revela, ou seja, é um espírito que opera todas as coisas, distribuindo de forma particular a cada um como quer. Ou seja, em momentos ele vai testificar, ele vai enviar, ele vai impedir, ele vai interceder. Ele também é sensível, né? Ele ama e entristece. Né? Falar em sensibilidade, né? Qualquer pessoa que pensa que ama é uma pessoa. E o nosso Senhor, o nosso Deus, né? Ele pensa, ele ama. Né? Nós temos o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus, ele é uma pessoa. E aí nós temos os atributos, né? Primeiro a gente tem as personalidades, depois a gente tem os atributos. Deus, ele é vida. Deus tem vida em si mesmo. Deus é vida e é o princípio da vida. Deus é sábio, ele tem uma capacidade de agir, de julgar corretamente e prudentemente. A sabedoria de Deus, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, quando nós questionamos algo a Deus, nós temos que questionar olhando para o nosso. E Deus, o atributo de Deus são os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis, né? É o que eu acabei de falar. Então, o que acontece com você aconteceu e vai surtir um resultado, né? A capacidade de compreender facilmente. Deus, ele é inteligente, né? Outros atributos que a gente pode destacar, né? Deus, ele tem propósito. Tudo o que ele faz aqui na Terra é propósito, tem propósito, né? Deus, ele tem emoções, é livre, é ativo, né? Isso é falar sobre atributos de Deus. Atributos de Deus também é sua grandeza. Deus é autoexistente. Deus existe por si mesmo. Ele é a razão da sua própria existência, né? Ele é a razão por que ele existe. Ele é eterno, alunos. A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Deus é eterno. Deus foi e será eternamente, né? Não existe um fim. Deus é infinito.
né? E ele também é imutável, a sua palavra não muda. Não se pode encontrar uma mudança em Deus, né? Mais para frente a gente vai compreender o propósito de Deus, o propósito de Deus com o homem, né? A doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Ou seja, Deus, ele não muda. Ele não muda. O propósito de Deus, ele não muda. Deus jamais. E ele é onipresente. Deus está em todos os lugares, né? E é uma maravilha saber que Deus está em todos os lugares. Ao mesmo tempo que Deus está aqui comigo neste momento, gravando essa aula, Deus está aí com você que está assistindo a essa aula. Olha que coisa importante, irmão, saber que Deus está em todos os lugares. Deus é imenso, né? A imensidade. E ele é onipotente. O poder de Deus é ilimitado. Deus, ele pode tudo. Tudo, tudo, tudo. Né? É um atributo de Deus que tem um poder ilimitado. O que você precisar, Deus pode fazer. E aí nós temos outros atributos, né? Deus é perfeito, irmão. Deus é infinito. Deus é soberano. E Deus é incompreensível, né? Existem coisas que nós não conseguimos compreender de Deus, né? Apesar da teologia, que é a ciência do conhecimento de Deus, existem coisas que nós não vamos conseguir compreender sobre Deus, né? Como fala o hino. E aí nós temos a doutrina do homem e do pecado, né? Existem várias doutrinas que falam, várias teorias que falam acerca da origem do homem, mas nenhuma vai conseguir anular a ligação do ser humano com a Terra, né? A única fonte autorizada para que a gente consiga compreender a origem do homem é a Bíblia Sagrada. Somente ela vai mostrar como o homem foi criado, né? E aí nós temos a Bíblia Sagrada que fala como o homem foi criado, né? Uma forma simples que podemos perder a grandeza desse gesto, né? A criação do homem. O homem ele foi criado espírito, alma e corpo, né? O homem é superior a todas as criaturas, né? Vamos falar que o homem é a coroa da criação. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, né? E aí nós vamos observar que Deus ele criou um corpo, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus ele pegou o pó da terra e formou um corpo. Mas esse corpo não era um homem, era um boneco. Então Deus ele criou o corpo. Após esse corpo, ele soprou, ou seja, ele deu o fôlego de vida. Então Deus pegou aquele boneco e soprou algo nele, ou seja, Deus soprou a vida. Então a nossa vida vem de Deus, né? E aí esse fôlego de vida, que em hebraico também é espírito. Então Deus ele colocou o espírito, ele colocou a vida. Então antes éramos corpo e passamos a ser espírito. E aí o homem se tornou alma vivente. Então, a partir do corpo e do espírito, aquele boneco de terra se manifestou vida, né? E o que essa vida, esse manifesto de vida é a nossa alma, né? O espírito queria trazer vida na alma e no
conforto. E aí nós temos a tentação e a queda do homem, né? E nós temos, todos conhecem a história, que o homem pecou, né? O homem errou o alvo, o homem transgrediu. E a partir desse momento, o homem perdeu a oportunidade de vida eterna, né? Ou seja, ele perverteu a lei de Deus. E aí esse caminho reto acabou sendo desapercebido pelo homem, né? E o homem passou de forma racional, em seu estado de inocência, ele não conhecia o pecado, né? E aí essa possibilidade surgiu com uma tentação. O homem era propenso ao pecado, mas não destinado, certo? E aí a queda do homem veio com pecado. E a queda do homem, Adão e Eva, ele foi apresentado literalmente na Bíblia. E aí, alunos, eu gosto de destacar muito isso, que o livro de Gênesis não é uma alegoria. Tudo que está escrito no Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, não é alegoria. Ou seja, não existe figuras de linguagem presente ali. Não é determinação, né? E aí a tentação ela veio de fora, a parte de Satanás, que instigou o homem a desobedecer a ordem. Então, a essência do primeiro pecado está na desobediência do homem à vontade divina. E aí o homem deixou de seguir a vontade divina e passou a seguir a sua própria vontade. Essa é a essência do pecado. Se nós de Deus. E aí as consequências do pecado, irmãos, a consequência do pecado foi que o homem o pecado afetou a vida física e psíquica do homem. Ou seja, o pecado entrou no mundo e aí pelo pecado entrou a morte. O pecado afetou a vida espiritual do homem. Adão não morreu no mesmo dia em que pecou, mas ele perdeu a oportunidade de viver eternamente. Ou seja, perdeu a imagem de Deus em sua vida. Então, o salário do pecado é a morte. Não essa morte aqui material, mas a morte espiritual. A gente vai, à medida que as pessoas vão pecando e não vão se arrependendo, e não tem esse arrependimento estudar. E aí nós temos os passos para a salvação. Quando nós falamos que o Antigo Testamento é a revelação das coisas de Deus, ou seja, é a revelação da salvação de Deus. O Antigo Testamento é a preparação da doutrina da salvação. E a doutrina da salvação é por Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: a arrependimento da salvação é o arrependimento e a conversão. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornares como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, os dois passos da salvação. Se você quiser evangelizar alguém, quiser que essa pessoa seja salvo, você vai falar para ela arrependimento e conversão. São os passos para que nós... Então, Cristo chegar ao mundo vindo do seio do Pai. Então, nós vamos observar que a glória dos céus para comover o homem. Mas a sua mensagem era arrependimento e conversão. Jesus ele poderia explicar e poderia vender, vamos dizer aqui no sentido figurado, de como era o céu, as glórias do céu. Mas não, as palavras de Deus eram arrependimento e conversão. Olha os elementos básicos para a salvação, após o arrependimento, após a conversão, como que vem, como que chega, como que essa salvação chega até nós, através do arrependimento, através da conversão. E aí nós vamos ter a graça, a fé e o sangue.
Ou seja, nós somos justificados, nós tornamos justos de forma gratuita pela graça e tolerância de Deus. Né? O sangue de Jesus nos purifica do pecado. Né? O sangue é a base da salvação. Você só é salvo porque Jesus derramou o seu sangue. Da mesma forma como os primogênitos lá no Egito, né? Os primogênitos, os hebreus, foram salvos pelo sangue que eles colocavam na porta, nós também somos salvos pelo sangue. Né? A fé é a graça que nós somos por meio da fé. E essa fé é um dom de Deus. Né? Não adianta você fazer obras, trabalhar. Né? Isso é apenas um contexto, é apenas um conjunto. Mas você precisa ter fé. É pela fé que o homem reconhece a necessidade. Eu preciso ser salvo. Né? É essa fé. Eu tenho fé em Jesus. A partir da fé. E aí nós temos os aspectos da salvação, a natureza da salvação. Então, o primeiro aspecto é justificar, ou seja, declarar justo. Nós recebemos a sentença condenada, ou seja, recebemos uma sentença condenatória. Mas aí vem Jesus e diz: esse é justo. Ou seja, ao mesmo tempo que regeneração, ou seja, nós somos regenerados. É uma mudança radical. Receber um coração regenerado, receber um coração transformado. Alguém que você olha e diz: essa pessoa não tem como, não tem como servir a Deus. Olha, essa pessoa jamais. E aí você recebe essa pessoa e aí você vai observar que essa pessoa teve uma mudança radical. E por fim, nós temos a santificação. A santificação é tornar sagrado, é separar, é fazer santo, é consagrar. A gente pode observar isso, irmão, porque a santificação ela é um processo. O que eu faço hoje não serve para amanhã. A santificação ela é todos os dias. Todos os dias eu preciso passar pelo processo da santificação. Ou seja, é tornar sagrado. Né? E aí os meios divinos da santificação é o sangue de Cristo. Né? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e o Espírito Santo que começou a boa obra, ou seja, Jesus Cristo começa a boa obra e Jesus aperfeiçoa, né? Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, que meios divinos da santificação? Bons estudos, essa é a aula que eu tinha para passar para os irmãos, para os alunos. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe um comentário que estaremos respondendo. Você pode entrar no site, ir lá nos fóruns e participar, irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aula.